Fundação Alexandre de Gusmão se sente duplamente honrada, porque celebra o pensamento de um homem que durante a vida inteira ajustou o pensamento em favor do Brasil. Não à toa, a sua palestra é uma visão do Brasil. Na verdade, uma visão que são várias visões, são plurivisões deste homem enciclopédico e que nos honra e nos qualifica. Ademais, o Instituto, a Fundação Alexandre de Gusmão, celebra, como todos nós aqui, os 80 anos de um grande brasileiro. Portanto, para saudá-lo e encaminhar a sessão, este diligente embaixador Jerônimo Moscardo, que criou o encontro com o Barão hoje em grande momento. Embaixador Jerônimo Moscardo. Bom dia. Bom dia. Agora está melhor. Este é o encontro com o Barão do Rio Branco. Isso não se realiza no Ministério, mas na casa do Barão do Rio Branco. A ideia é que esse diálogo seja um diálogo entre o passado e o presente, de quem talvez existem homens do passado que estão mais vivos do que muitos sonâmbulos hoje. E a ideia de chamar aqui, neste encontro matinal, grandes brasileiros para falarem do Brasil. Cândido Mendes, eu conheci Cândido Mendes estudando Cândido Mendes no exterior, com o professor Ronald Schneider, na Universidade de Colômbia, em Nova York. E eles, naquela época, nós estudávamos Cândido, e nos Estados Unidos, eles não compreendiam como os artigos do Cândido sobre o processo político brasileiro eram artigos proféticos. Eu me lembro, inclusive, de um artigo na revista Dados, em que ele fez a diagnose e a prognose da crise brasileira. E isto se tornava, na universidade, um grande enigma. Como é que Cândido conseguia profetizar e ninguém entendia o método que ele utilizava? Portanto, eu queria, anos depois, eu fui imaginar quão importante é a obra de Cândido no Brasil. E esta reunião aqui é uma reunião de gratidão. Agradecer a Cândido Mendes tudo o que ele fez pelo Brasil, tudo o que ele fez que transcende o Brasil, e iniciar esse diálogo pensando, inclusive, numa observação feita por Cândido Mendes recentemente, quando tomava posse na academia. Cândido dizia que vivemos o envelhecimento vertiginoso do passado imediato. E eu imaginei que para curar essa obsolescência do passado imediato, a ideia era fazer uma visita à história. Neste encontro matinal aqui, eu queria pedir até uma licença para atuar politicamente incorreto. Por que politicamente incorreto?
para defender as nossas elites. As nossas elites têm sido, há um veso na historiografia brasileira de malhar as nossas elites. E eu me permito hoje fazer um parêntese nisso, e chamando para participar desse encontro com Barão, evocando protagonistas de nossa história que participem aqui dessa reunião como testemunhas. Uruguai, Abaeté, Nabuco de Araújo, Feijó, Zé Bonifácio, Montezuma, Itaboraí, Caxias, Abrantes. E, finalmente, eu queria me deter um instante no tataravô de Cândido Mendes, Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná. Que é interessante que veio igualmente de Paracatu do Príncipe. E aqui eu estou vendo o Melo Franco e essa Timbuktu das Gerais que produziu esses grandes estadistas. Na vida, e aqui está presente até o presidente do Instituto Histórico, na vida do Marquês de Paranaguá, eu evocaria um momento. Convidado pelo imperador para organizar o ministério em 1853, o Marquês de Paranaguá se animou a realizar o Ministério da Conciliação. Seu propósito não foi outro senão o de conciliar ideias, o difundir aptidões para a restauração dos princípios de moralidade e de justiça, o que conseguiu admiravelmente, pondo em execução todos os itens de sua plataforma administrativa. Nesta obra, Paraná atingiu o cume de sua trajetória política, e ninguém poderá estudar-lhe a vida sem lhe fazer a justiça imposta pela própria história, de ter sido o artífice do mais arrojado empreendimento político-administrativo de todo o Segundo Império. Isto é Maurílio Gouveia. Segundo Joaquim Manuel de Macedo, o Marquês de Paranaguá foi estadista gigantescamente moldado para as grandes crises do Estado e para as épocas dos mais difíceis e disputados empenhos políticos. Hoje, decorridos 155 anos da formação do Ministério de Conciliação, cumpre salientar o que Cândido Mendes vem fazendo de modo excepcional na política brasileira. O que vem honrando de modo excepcional a legenda dos brasões de sua família, cor unum via una. Cândido Mendes, apenas alguns exemplos. Primeiro, como pioneiro na aproximação entre os povos. Desde a criação da fundação do Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos, com Eduardo Portela, ao ISEB e a uma dimensão extraordinária que eu nem vou citar aqui para não cansá-los. Esta liderança também final, que eu cito no âmbito internacional, até recentemente, a liderança de Cândido na criação da Comissão de Alto Nível de Aliança das Civilizações, órgão das Nações Unidas. Mas no âmbito interno, eu queria dizer e queria agradecer um protagonismo, uma contribuição de Cândido Mendes, que é muito esquecida.
é a participação do Cândido Mendes na descompressão do processo político brasileiro. Vocês não imaginam a ideia o diálogo que Cândido Mendes teve com o mundo acadêmico americano, com Samuel Huntington, e fazendo aqui até o proselitismo de como deveria ser a descompressão brasileira, seduzindo a Golbery de Corte Silva para as teses da descompressão. Aquele livro do Huntington, ele fez um verdadeiro proselitismo do Brasil da tese de descompressão, de decadência e ordem política do Cândido Mendes. De modo que, como protagonista, o Cândido Mendes deu aqui ao Brasil um roteiro para a descompressão política brasileira. Este é o momento que, às vezes, muito pouca gente lembra, e eu queria aqui acentuar. Também é notória a contribuição luminosa de Cândido Mendes como reflexão sobre o debate, sobre o momento político brasileiro. Com efeito, afirma Cândido Mendes que na mais tranquila disputa democrática que avança o imperativo de superar-se o desequilíbrio entre quem tem e quem não tem nesse país. A contribuição de Cândido Mendes como diagnóstico e prognose da crise brasileira é algo extraordinário. Esta statecraft de Cândido Mendes encontra, talvez, a sua réplica atual, em que nós podemos imaginar que ele está em sintonia com o seu tataravô, ao ser hoje, inclusive, o representante da elite brasileira que tem explicado, que tem tentado decifrar o fenômeno Lula. Muito obrigado. Boas senhoras e senhores, a presença, a palavra, o pensamento do homenageado Cândido Mendes de Almeida. São 2 copos d'água. Meus queridos amigos, como agradecer ao embaixador Jerônimo Moscardo nesse momento. Fazê-lo marcando o sentido hoje do seu papel, do recado e desta inserção neste espaço, nesse momento. Não conheço antecedente de um grande diplomata que, como ministro da Cultura, tenha podido estabelecer uma política pública da vida do espírito nacional. É esse ministro que continua aqui. O ministro que eu vi uma dessas fronteiras da latinidade. Ministro que vi em Bucareste. E ministro que vi trabalhando ali a mais ambiciosa das políticas do ponto de vista deste Brasil maior, excedendo a América Latina e ganhando este protagonismo universal. Estão aqui tantas figuras
que representam o que Jerônimo Moscardo está logrando. Não é sem razão que vejo aqui o presidente do Instituto Histórico do Brasil, não é sem razão que eu vejo tantos acadêmicos no que é hoje a associação tão clara e, até hoje, tão difícil de associar a Casa de Rio Branco à Academia Brasileira de Letras, que teve nele uma matriz tão importante desta identidade que, neste momento, Jerônimo Moscardo está podendo desenvolver. Pediu-me, não, convidou-me, não, incitou-me a que pudéssemos falar nos encontros do Barão sobre uma temática em que eu pudesse me sentir liberado da pior frase numa conferência para não se dar o recado inteiro, que é aquele famigerado pelo adiantado da hora. Quer dizer, não vou conceder o adiantado da hora. Quer dizer, o adiantado da hora tem sido, quer dizer, responsável pela síncope, geralmente, do discurso brasileiro. E é evidente que o que Jerônimo quer, com tantas figuras aqui, é discutir um pouco a política da vida do espírito brasileiro e o fazer dentro do quadro em que as academias integradas possam responder a isso que propus como título Identidade. Nossa identidade temporã e íntegra. Para esse efeito, procurei distribuir entre todos os companheiros, deixa eu usar o agregado da hora, quer dizer, no sentido da palavra, e o coletivo, para lhes propor o texto que está à vossa frente, não, o discurso que está sendo proposto. A universidade e a toma de consciência, e vamos ver de que maneira para isso se pode responder à impostação inicial do trabalho, que é a discutir na vida do espírito brasileiro o que é uma geração, e vamos falar desta geração, dentro do processo histórico, e dentro dele o que seja de fato, numa geração definida, alguma coisa que nós não tínhamos antes dela. Normalmente a consciência, peguemos Jorge Duby para dar um exemplo, segue como um produto natural do processo social e dentro dele a percepção da realidade, da sua especificidade. O que há de fascinante na hipótese de países como o Brasil, países egressos da velha estrutura colonial, é responder à frase famosa: "Oh, les pays coloniaux, toujours en reflet, jamais en réflexion." Há um momento nesses países em que a subjetividade emerge e ela o faz a partir de uma toma de consciência. Eu fico muito feliz e gostaria de dedicar a ele que nesta sala está o professor deste processo, quem acordou a minha geração para esta consciência, o professor Hélio Jaguaribe, aqui entre nós nesse momento. O que quero salientar é que há um momento neste fluxo de gerações onde começa uma toma de consciência. E dentro dela, eu gostaria de definir num segundo momento a emergência do país como projeto. Dentro dele, a pedido de Jerônimo, o específico protagonismo isebiano, em contraponto com o da Escola Superior de Guerra, paralelo naquela etapa e naquela condição, discutir as ideias-força do ISEB e, evidentemente, rematá-las
com a noção do nacionalismo, o nacionalismo da nossa geração, o nacionalismo dos anos 50, 60, o nacionalismo contemporâneo de Juscelino Kubitschek, o nacionalismo como consciência do desenvolvimento. Para então, na sua sequência, verificarmos de que maneira, com a conjuntura da Guerra Fria, o colapso do desenvolvimento, nós encontramos a emergência do governo militar e dentro dele, num dos quadros ainda muito mal conhecidos, dentro da tentativa ou do esforço que todo o governo militar representava uma afronta ao Estado de Direito, discutir um desses governos, só farei pinceladas, onde se reemergiu o nacionalismo brasileiro, a retomada do papel do Estado na mudança e da sua definição, inclusive, como começo de descompressão, que é o governo de Ernesto Geisel. Evidente que, dentro desse quadro, nós chegaríamos, então, a discutir como é que, na redemocratização, nós podemos pensar, no começo, para além da visão das elites, de uma consciência identitária nacional. E dentro dela, inserindo esta emergência da consciência inteiriça, discuti-la no quadro já do século XXI, e dentro dela, de que maneira o nacionalismo que se consegue lograr a partir de que o Brasil seja ainda um dos pouquíssimos sujeitos históricos capazes de assumir o feitio nacional dentro da globalização, verificar onde é que o jogo da identidade nossa no mundo enfrenta esta mesma globalização e dentro dela como definir a emergência da diferença cultural. E é por aí que eu gostaria de rematar a exposição, porque, de acordo com Jerônimo, ela é um convite a discutir essa identidade nacional, esta identidade que passa por um primeiro grande protagonismo das elites, depois, na extraordinária experiência política da última trintena, logra a conversão não só do país para si, mas logra a eliminação da exclusão social. A maioria da América Latina, diante do horror da concentração econômica decorrente do sistema neoliberal, mantendo e refinando a condição semicolonial, de tal forma exasperou essa contradição que chegou a esta habituação única e exclusiva do sistema com a violência, criando o Sendero Luminoso no Peru e até hoje este horror das Farc dilacerando a Colômbia. O único país que trocou a violência dos pobres pela secção política e pela aposta eleitoral foi o Brasil, a partir do petismo e a partir do que é hoje necessariamente a chegada do desmunido ao poder, com a sua gratificação simbólica e com esta condição que é o orgulho brasileiro, o que é a especificidade identitária do povo de Lula. E o que é este Brasil identidade, e com essa identidade, que não é mais a das propostas do país das elites, mas que é já a desta emergência de um povo, realmente um povo, que consegue, que logra, que obtém a condição do exercício da sua liberdade a partir das condições de uma subjetividade ganha. Quem se esqueceu
de um extraordinário depoimento da Veja de há 2 semanas, das Casas Bahia. O que é hoje o brasileiro mais pobre, que a partir da condição de já ter um mínimo de disponibilidade financeira, não está mais comprando a geladeira mais barata. E necessariamente a partir da condição de utilizar pela primeira vez na vida. E são essas 17 milhões de famílias que conseguem, de fato, a partir da Bolsa Família, encontrar um acesso a outra condição do que o desgarre completo na economia de mercado e da mobilidade social, em que se encontravam ainda há 3 anos 45 milhões de brasileiros. Quando se pensa nesta revolução, se entende o modo pelo qual chegamos a esta possibilidade de encontrar uma nova identidade e, a partir dela, sabemos até onde vamos, de fato, conservá-la naquilo em que, já por esta aceleração histórica, teremos essa confrontação do Brasil com a sua emergência internacional num mundo hegemônico, que tem como uma das suas principais características a virtualização da subjetividade universal. Até onde nos damos conta de que a hegemonia vai de par com esta noção da virtualização do subjetivo, e, para utilizar a expressão de Morin ou de Baudrillard, nós já estamos no mundo dos simulacros, e dentro deles, como recuperar a identidade sem enfrentar o problema da grande discussão ou do impasse entre o processo de cultura e o processo de civilização que o reifica e nos retira da nossa identidade brotada do que seja de fato. Hélio foi quem me ensinou Ortega y Gasset, e a nossa geração é formada por 5 ou 6 frases fundamentais, mas quem vai tirar de Ortega o eu e sua circunstância, e necessariamente dentro dele o que seja a nossa especificidade. Se conseguimos ainda ser uma nação para si, uma nação para nós, e temos essa possibilidade, meu Deus, quase que excepcional. Um boliviano poderia dizer hoje isso, um paraguaio poderia dizer isso, um equatoriano poderia dizer isso, em que termos o Estado-nação foi destruído pela contradição colonial sobrevivente, e até onde só um contexto histórico das dimensões do nosso, com a população do nosso, com a identidade emergente do nosso, fica dentro desta linha tão importante para as gerações que vêm. Os BRICS. Haverá um mundo em que só se pode pensar no contraponto entre a hegemonia e o Brasil, a Rússia, a Índia, a China. Quando se fala nos BRICS, se pensa que está dizendo BRIC no plural. Aquele S quer dizer alguma coisa assim. Aquele S é South Africa, que evidentemente é o último desses quadros das nações viáveis no século XXI. E é evidente que me pede Jerônimo Moscardo que eu possa, nessa faixa final, trabalhar vencida a identidade nacional temporã e inteira, saber como é que esta identidade vai ser de logo comprovada, provada, confrontada com esse contexto da hegemonia, que não é mais apenas um simples e barato conceito, convencional conceito, do que seja mais um império. É interessante se verificar o modo pelo qual os novos estrategas da internacionalidade pensam o seguinte: até onde se pode dizer que os Estados Unidos já eram? Até onde os Estados Unidos vão comportar a mesma trajetória histórica dos impérios clássicos
e nós podemos imaginar o seu ocaso, o seu despedaçamento, a tradição toynbiniana do conflito entre o proletariado externo e interno, a partir de um colapso final. E se a hegemonia não cumprir o traçado dos impérios, e se a hegemonia já for o resultado desta nova forma de vigência, onde, ao lado do poder político, o poder mediático, vinculado à sociedade mediática e, sobretudo, a forma pela qual o novo rateio simbólico da identidade nos pode levar a uma perenidade de um sistema à margem da sua especificidade identitária. Quando se pensa, nesse momento, nos trabalhos de um Laurent Natali, por exemplo, ou quando se pensa nos trabalhos de um Lucien Sfez, procurando uma visão alternativa ao ocaso da rota tradicional dos impérios, nós estamos diante de uma questão a que o Brasil emergente, o Brasil de Lula e do pós-Lula, necessariamente terão que enfrentar. Por isso mesmo, aqui estão os tópicos. Eu vou fazer uma parada entre a parte interna e externa, com um break de 10 minutos. Essa exposição toda deve durar 2 horas e 10 minutos, quer dizer, no sentido ou da possibilidade de se trabalhar sem o adiantado da hora, o que seja uma tentativa de responder hoje a uma visão de Brasil. Cada exposição fica, portanto, em torno de 1 hora e 18 minutos, quer dizer, e dentro dela há um break para que se possa acompanhar dentro da plataforma proposta. O que Jerônimo me pediu não é uma conferência protocolar, ela tem como resultado, como a própria limitação orgânica da atenção. Não há conferência séria de 2 horas que não tenha que ter um break, quer dizer, nesse sentido, mas dentro dela eu gostaria de salientar a significação desta ideia, ou seja, desse trânsito da visão de Brasil, a chegada desses 2 tópicos, o Brasil para si, realmente o Brasil das Casas Bahia, até o Brasil da latinidade, mas reconhecendo de começo o que seja dentro da tradição do reflexo e não da reflexão, a força das representações prévias de elite e de elites extraordinárias, o que de fato foi a proposta brasileira. Proposta de saída que no Império não chega a uma consciência para si do seu projeto. Não nos esqueçamos que José Bonifácio, inclusive, já de saída, pedia que dentro da Constituição e como sua tarefa prioritária, houvesse a definição das fronteiras do Brasil. O primeiro e o segundo império, e chegamos aqui ao Barão. O Barão é o primeiro delimitador da identidade territorial brasileira. O Brasil trabalha até a República com o esfumado do seu corpo, com uma definição que absolutamente é indeterminada sobre o seu corpus histórico. Pergunte a um francês ou um alemão o que seja não ter fronteiras e se entende por aí mesmo esta falta inicial de corporificação que o Brasil tinha acompanhado da segunda questão fundamental, a resistência no inconsciente coletivo a incorporar a própria noção sociológica da unidade do seu povo. Ou seja, a maneira pela qual o Brasil praticamente já era uma nação negra, que não reconhecia na sua maioria o elemento importado, mas que já tinha uma primeira definição que não era da elite pela primeira vez, que era a noção de que a nossa identidade dependeria de uma mescla
histórica. Onde é que existe na América o mulato? Fora do Caribe, isso é outra história, o mulato só existe no Brasil. É muito difícil nós termos um mulato americano, isso não existe um mulato na América do Norte. E onde é que está o mulato andino? Quer dizer, e onde é que está o mulato vinculado às outras áreas? A única área histórica onde emerge o mulato como promessa dessa síntese possível é necessariamente a deste império que, entretanto, não tem ainda uma definição do seu projeto histórico dentro desse quadro, elastecido na sua dimensão, pouco provocado nas suas fronteiras. Quantas pessoas vão continuar a dizer que quem deveria ser padroeiro do Exército Brasileiro seria Madame Lynch, porque sem Madame Lynch nós não teríamos a criação forçada do Exército Brasileiro, e quer dizer que efetivamente nos deu essa condição, por uma vez, de sermos um país agredido. Meu Deus, aqui está o dado, 4 semanas de invasão do Mato Grosso sem que o Império se desse conta dessa perspectiva, e a agressão continuava na imensidão, e este fenômeno extraordinário de constituição da noite para o dia do Exército Brasileiro, que não tem nada a ver com a Guarda Nacional, e que, por sua vez, também ali é um primeiro momento desta integração nacional. O Exército de Caxias, em 4/5 dos seus membros, era feito de negros alforriados. Foi um Brasil de escravos que combateu Solano Lopes. Foi um Brasil em que o filho família trocava o seu alistamento pelo número de escravos que vinham à frente, e foram os escravos brasileiros que ganharam, do ponto de vista de coletividade, uma primeira dimensão deste país para si. Faltam-nos ainda as sagas dessa etapa e do modo pelo qual esta componente vai começar a realizar de fato a nação para si, que ela estava começando e que se torna, entretanto, prisioneira já, a partir daí, de sucessivas visões elitistas do seu protagonismo já fora dessa estrutura, ligado muito mais ao estamento do que à aparição possível de classes sociais. O Brasil dessas elites, das elites militares, criou a primeira bandeira para alfabetizados. Quer dizer, o que é o Brasil da ordem e progresso, se não o Brasil da ideologia contista, a partir da presença profundamente utópica e transplantada de uma primeira elite, que, sem contexto nenhum de ligação com o establishment imperial, define esta identidade a partir das classes armadas no Brasil. A resposta civil vem nessa outra transplantação extraordinária, pela qual Rui Barbosa cria o federalismo brasileiro de um só toque, a partir do transplante da Constituição americana, dentro do que foi de fato a Constituição de 91, num outro transplante, ao mesmo tempo da teoria da reflexão, não, do reflexo, capaz de ter criado a absoluta desatualidade das instituições da República. Não se conhece um quadro de transplante constitucional, dos termos em que a Carta de 91 e 92, por inteiro, não se trata mais da filosofia contista, trata-se de estabelecer uma ordem, uma instituição que, por transplante, e a partir da extraordinária competência dessas elites, vai ao comando do sistema e à noção, então, da identidade brasileira. Mas o que é mais curioso ainda, nesta fase dos reflexos, é o modo pelo qual a protagonização da identidade em reflexo, em revide, ganha também
o sentido da imitação. Estamos apenas começando o estudo da, vamos dizer assim, da impostura da Semana de Arte Moderna de Graça-Aranha. Ou seja, o Brasil, quando quis, em 22, ser moderno, ele vai fazer um encore de Marinetti. Marinetti tinha proposto a modernização frente à Belle Époque em 1906, em 1908. A triste revolução da arte moderna de 22 no Brasil foi um encore de Marinetti, que repintou os seus cabelos para, efetivamente, no Brasil, realizar uma experiência quase que circense devido a este extraordinário mágico Blaise Cendrars, que efetivamente reprotagonizou o que poderia ser a modernidade. Modernidade de fancaria, traduzindo um reflexo ainda do que era o país da mimesis, o país da imitação. E mais do que isso, um país que até aquele momento continuava fixado nos grandes padrões, ao mesmo tempo, internacionais de avanço e de constituição dessa elite desenraizada. Afonso Arinos aqui sabe muito bem, e aprendi isso com o seu pai, que a Academia Brasileira de Letras podia se ter constituído 20 anos, 15 anos antes, em Paris, no apartamento de Eduardo Prado, porque todos eles já estavam ali e não precisava se fazer no Brasil a academia. Ela necessariamente ali estava dentro daquilo, quando Olavo Bilac pegava um pequeno elixir, a parisina, que ele punha nos olhos quando descia no Havre, a caminho necessariamente de Paris. Esta Paris modelo, esta Paris da Academia Francesa, esta academia para a qual se mandava Dom Pedro II em todas as suas viagens, e esta academia que, neste sentido, teve uma enorme importância no avanço da modernidade brasileira. E nós devemos isso a alguém que não é bastante cantado nesse aspecto no Brasil. Devemos isso a Vitor Hugo. Na última viagem de Pedro II à academia, ele traz a mão à frente para apertar a mão de Vitor Hugo na academia. E Vitor Hugo responde: "Je ne serre pas la main à un empereur négrier." E não apertou a mão de Pedro II, que evidentemente ficou absolutamente escandalizado, estarrecido, de ser na Academia de Letras Francesas, que era o seu panteão, visto como um imperador negreiro. Quer dizer, necessariamente, dali surgiu a carta à Princesa Isabel: "Vamos correr com a abolição, por favor, senão eu não posso voltar à Academia Francesa." Quer dizer, evidentemente, isso nos mostra apenas o jogo dos padrões de reflexo, dentro dos quais esta situação se definia, até que pudéssemos pensar num avanço, sim, numa tomada de consciência da autenticidade brasileira, para além desta protagonização das elites. E aí, vamos ao primeiro lance da reflexão, ou seja, onde é que está a inteligência capaz de realizar esta reflexão, e onde é que o poder do pensamento, desligado do contexto, começa a tarefa que lhe incumbe, que é a tarefa da toma de consciência. Primeiro dado: o Brasil nunca foi um país da universidade. Aí é preciso verificar a diferença profunda dos espanhóis na América Latina. Não tivemos, Afonso Arinos, uma universidade de São Marcos, como Lima o teve desde o século XVI. Não tivemos as universidades mexicanas. Não tivemos a possibilidade de ter uma ágora, onde, de fato, pela universidade, que é, acima de tudo, uma praça, houvesse o entrecruzar de opiniões e o começo de formação, a emergência crítica e necessária. Lembramos-nos que veio o apelo a José Bonifácio também,
de que o Brasil começasse a ter a sua universidade coetânea, simultânea ao que fosse a independência. José Bonifácio, que tinha a vantagem de ser um cientista hard, era um grande geólogo, quer dizer, nesse sentido, assimilou a noção de que é inconcebível a independência política sem uma universidade. E quando é que formalmente, eu digo formalmente porque a frase é fácil, o Brasil teve a sua primeira universidade? Em 1922, e como Vitor Hugo, digamos assim, acelerou a abolição, o rei Alberto da Bélgica acelerou a noção formal da universidade, porque ele perguntou, disse a Epitácio Pessoa, eu gostaria de ter um título de honoris causa no Brasil. O Epitácio botou a mão na testa e disse, mas nós não temos uma universidade pública para poder efetivamente lhe dar esse título. Então, a toque de caixa, em 3 meses, foi fundada a Universidade do Brasil, para de fato, otorgar o seu primeiro título de honoris causa a Sua Majestade, o Rei da Bélgica. Por favor, a frase é fácil porque nós podemos equiparar isso ao fato de que tivemos excelentes faculdades, excelentes centros de ensino superior, desde o fim do século XVIII. Nós sabemos o que é que representaram as escolas de direito de Pernambuco e de São Paulo, nós sabemos o que é a extraordinária Escola de Medicina do Salvador, nós sabemos o que é que representam as unidades de engenharia, começadas, inclusive, através da Escola Militar de Engenharia de 1792, nós verificamos todos esses diversos focos pelos quais o ensino superior se definia como uma prática e uma profissionalização. Mas faltava a ágora, faltava a condição de se poder, de fato, chegar e definir e situar um locus do pensamento. Curioso que, ao lado das universidades públicas, que então se desdobram, e curiosamente não é um momento também se discutir isso, o modo pelo qual a noção da universidade brasileira se regionalizou desde o começo, a importância da Universidade de São Paulo dentro desse quadro e dentro do seu primeiro protagonismo de excelência internacional. Acho que, num certo momento, o modo de saber de que maneira a contemporaneidade do Brasil universitário se fez muito mais pela USP do que por qualquer outra universidade nos anos 30 e 40, importa e é significativo para esta questão. Mas, o que é curioso ao mesmo tempo, aí chegamos à nossa geração, aí chegamos à geração de Hélio Jaguaribe, foi naquela etapa o começo das universidades confessionais. A geração que fez o ISEB não nasceu da universidade pública no Brasil. A geração que fez o ISEB nasceu da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu quero salientar este fato no sentido de que a Universidade Católica, a partir de fundadores egrégios, a partir do padre Leonel Franca, e sua condição de primeira definidor de uma contemporaneidade pós-neoescolástica para o pensamento católico, se associou ao de Alceu Amoroso Lima, se associou a um grupo, naquele momento, de um laicato de primeira ordem para definir esse primeiro para quê brasileiro. Não me pergunto se naquele momento a universidade pública com excelentes personagens, vou já discutir daqui a pouco, quer dizer, teria podido fazer a mesma coisa. Era a Universidade de Leônidas de Rezende, era a universidade de todo um grupo que, nos anos 30, tinha desenvolvido de maneira extraordinariamente ativa e aliciante o marxismo internacional, mas num caráter muito mais missionário do que crítico, que tornou muito difícil, e veremos nas séries históricas,
a comparação entre o que a reflexão marxista estava fazendo na Universidade do Brasil e o que naquele momento se estava realizando dentro dessas outras áreas, o que nos leva à questão fundamental. Na hora em que, depois da pseudo-quebra de Graça-Aranha, de qualquer maneira, a exigência da modernidade começa a surgir no fim dos 20, nos 30, por que que ela tem que esperar? Por que que ela tem que esperar o meio dos 50 para ser a percepção da nação em projeto? Porque nos anos 30 nós tivemos a mesmerização da modernidade pela força do contraponto internacional, da força das ideias e da sua globalização. O marxismo brasileiro, e aí seria uma outra discussão fundamental, aqui está Vanderlei Guilherme dos Santos, por exemplo, outro desses profetas, mas eu queria salientar esse fato de que nos falta ainda, na definição do marxismo para si, uma discussão mais ampla do anarquismo de Oiticica, para dar um exemplo, do socialismo, digamos assim, radical e laxo ao mesmo tempo, quer dizer, e dentro dele, do que fosse de fato o marxismo disciplinado, ortodoxo e heróico de Luiz Carlos Prestes. E aí vem a pergunta: por que que uma nova geração, tão importante dentro desse trabalho naquele momento, nunca discutiu no seu eixo a ortodoxia prestista, pela sideração da pessoa dentro deste quadro? O Brasil é um país de muito poucos heróis, mas Luiz Carlos Prestes está entre estes, quer dizer, está entre estes no sentido de ter siderado uma geração, por isto que só ele tinha feito e só ele fez antes de Lula, ou seja, o percurso total do Brasil. O homem do interior que primeiro conhece a realidade da miséria para depois propor a situação de mudança, a partir da frase Aliança Libertadora, ou seja, a ideia da liberação, avançando a ideia do marxismo e criando uma condição de historicidade missionária para o marxismo, que é, curiosamente, que é muito importante para se compreender a alienação ainda daquele momento dos anos 30 fundamentais. E aí, o outro lado, mas eu diria com uma diferença. Falta ao Brasil de hoje uma análise mais funda e mais rica também da mimese, mas também da autenticidade do integralismo brasileiro. Quer dizer, Plínio Salgado tem sido um dos pensadores menos conhecidos do Brasil, do ponto de vista do que foi o seu movimento desde o verde e amarelo, desde a linha talvez mais praxística do movimento da Semana de Arte Moderna, e a partir dele eu teria muita dificuldade de associar o integralismo à mimese fascista daquele momento e daquele quadro. Ela foi envolvida, num segundo momento, pelo roldão internacional dos contrapontos, que imediatamente não só levaram ao alinhamento fundamental 35, 36, 37, 38, também, outra vez, a mimeses, nada de mais, vamos dizer assim, grotesco do que o putsch integralista, repetindo a revolução machista, e dentro dela a incapacidade que teve essa geração imediatamente anterior à nossa de devolver-se a visão do Brasil para si. O que é esse hiato? E como é que dentro dele nós podemos chegar, e é o segundo tópico dos 8 que eu queria discutir, quer dizer, o problema da emergência do Brasil, de fato, como
projeto depois desta violência mimética do pensamento dentro dos anos 40 no Brasil. Evidente que esta condição tem um contexto objetivo. Esse contexto objetivo é a mudança que as condições de termos de troca internacional do Brasil permitiam no balanço de pagamentos uma situação absolutamente inédita naquele após-guerra, de que justamente as comissões econômicas para a América Latina pressentiam o que depois foi a primeira ordenação de fato de uma economia de desenvolvimento que se deve a Prebes, mas ao seu lado e num outro papel ainda mal reconhecido na sua importância, o papel de um gênio chamado Celso Furtado. Eu quero salientar o que representou naquele momento, a partir de Celso, a configuração completa do que fosse contra a estrutura semicolonial que continuava. A definição da mudança, a partir de uma condição empírica, os termos de troca inéditos de melhoria dos balanços de pagamento das periferias para a configuração de um projeto de mudança. Este é o período que vai necessariamente levar à visão do jusselinismo e dentro dela também de outras personalidades que o lulismo, que o petismo, que a esquerda brasileira levou também à execração. Quero falar de Lucas Lopes e quero falar de Roberto Campos. Quer dizer, no sentido ou na importância com que ali o plano de metas e a capacidade de se ver organicamente o que seria essa primeira contraposição fundamental. O Brasil do latifúndio de exportação, o Brasil das classes médias parasitárias urbanas do funcionalismo público, o Brasil, evidentemente, de uma massa indiferenciada de trabalho. Do outro lado, o Brasil emergente de uma burguesia industrial, nascente, e ainda equívoca, tanto a mudança de estrutura veio do Estado e não delas, tanto ela se organizava também dentro desse quadro, ao lado das classes médias, produtivas e o começo da organização do proletariado. Dois Brasis em articulação dialética, não em articulação de confrontação. A se entender o fundamental. Seria impossível conciliar os dois Brasis. São duas estruturas totalmente distintas e não existe progresso entre a estrutura do status quo e a estrutura emergente. Existe transição. Dois tempos históricos que aprendi com Hélio Jaguaribe e que são absolutamente distintos. Nada de mais corrosivo para o Brasil do que naquela hora se pensar na deletéria máxima ordem e progresso. O Brasil era o país da desordem e da transição, quer dizer, no sentido e no importante que teria que se representar essa tarefa de fundação. E o que é uma tarefa de fundação, senão um projeto histórico? Aí quero dizer da enorme importância que na nossa Universidade Católica, muito mais do que na Universidade Oficial, teve o existencialismo e a visão sartriana de mundo, a qual me entreguei por inteiro, para dar um exemplo. Ou seja, a visão, meu Deus, era o tempo de temps moderno, era o tempo da visita de Sartre ao Brasil, era o tempo em que a massa fundamental do pour soi e do en soi se definiam. O Brasil não podia continuar a ser um país de uma estrutura para os outros
tinha que ser uma estrutura para si. A dimensão do projeto se constelava como a própria instância de significado da subjetividade. A noção do projeto, a noção de que o Brasil, para ser para si, teria necessariamente que se situar no trânsito de uma efetiva fundação. Lucas Lopes, mas Roberto Campos, eu quero dizer isso, tinha essa visão profundamente agonística da fundação. Não gostava dos números, mas foi afinal seduzido por eles e verificava que aquela condição que o juscelinismo tinha de poder valer-se ainda de um excedente do balanço de pagamentos para modificar as relações de troca, teria um tempo. E a frase era: fazemos isso realmente neste governo ou não faremos mais. A noção, portanto, toda contrária da noção de que o processo acontece, que o progresso se dá. Essa noção horrenda de que uma geração faz, a outra completa. A noção de que existe uma divisão de trabalho entre as gerações é a noção mais contraditória ao que seja o poursuit sartriano. E é evidente que todos ali nos sentimos muito contagiados por isso. A reflexão existencial na PUC, a partir do grupo Pégaso, a partir de uma reflexão que depois se tornou mais ampla, nos levou ao grupo de Itatiaia. Ou seja, a noção de que não era possível ficarmos apenas no Rio de Janeiro e termos, sim, a condição de poder tirar, curiosamente, do seu provincianismo de excelência a USP, se considerando o páramo do pensamento brasileiro. É evidente que aí, com Roland Corbusier, aí com uma das mortes mais prematuras e mais lamentáveis da história do pensamento brasileiro, Vicente Ferreira da Silva, que evidentemente foi, entre todos que conheci, o maior heideggeriano desse pensamento e que nos permitiu acoplar a visão alemã, a visão espanhola da filosofia da existência à enxurrada francesa, esta visão que nós pudemos ter naquela geração por uma razão extraordinária. Nós não só devemos a Victor Hugo a aceleração da escravidão, mas nós devemos a derrota da República Espanhola o nosso acesso aos livros alemães, porque foram, a partir de José Gaós e da Revista do Ocidente, o transplante da elite espanhola da República, derrubada por Franco, que na Espanha, não, no México, cria a editora fundamental que nos deu, a Hélio, a Vanderlei, a mim, o acesso em primeira mão ao Sein und Zeit. Nós não sabíamos alemão por um fenômeno muito interessante. No meu Santo Inácio, em 39, eu me alistei na classe de alemão. O padre Natuzzi chegou para mim e disse: o Brasil está em guerra com a Alemanha, não, isso foi 2 anos depois, não se ensina mais alemão no Santo Inácio. Quer dizer, eu queria só salientar o fato de que a nossa geração, tanto tinha o francês, tanto tinha o inglês, a nossa geração teve que ir para as traduções espanholas para entrar em Heidegger, para entrar em Husserl, para entrar em Dilthey, para entrar nos grandes evangelistas da fenomenologia e, a partir dela, do que fosse os próprios prolegômenos da modernidade do pensamento. O grupo de Itatiaia fez o intercâmbio entre essas diversas posições. E daí saiu, quer dizer,
Jean-Marie Domnac, diretor da revista Esprit, na sequência de Albert Bergin, me dizia: eu fico muito triste porque o Esprit e o Temps Moderno são revistas sérias que já estão chegando ao 100º número. Uma revista séria não pode ir além de 10 números. Quer dizer, a verdade é que Cadernos do Nosso Tempo, dirigido pelo Hélio, chegou a 6 números. Quer dizer, mas a verdade é 5 números, mas a verdade é que nos Cadernos do Nosso Tempo está toda a projeção desta ideia de um projeto brasileiro, da nação que se articula para si, necessariamente, e que chega a esta reflexão no contexto maior. Não se pode dizer, entretanto, que a presença do contextual, a circunstância orteguiana, volvendo e marcando a configuração daquilo que nós começamos a então verificar, o pensamento referido. O pensamento não é abstrato. O pensamento, para ser realmente do ser para si, é um pensamento referido à sua circunstância e ao seu contexto. E onde é que vão as duas gerações do após-guerra no Brasil? Uma, ainda dentro do abalo internacional, marcado pela nova protagonização do Exército e das Forças Armadas na Itália, completa a sua formação a partir dos cursos de Fort Knox e o modo pelo qual aquele grupo do Marechal Mascarenhas de Moraes se reorganiza não para efetivamente se desbandar, mas através, e isso também é mal estudado, se organiza para uma teoria da conjuntura, uma teoria da visão internacional de um poder visto como ocidental, já preparado para a Guerra Fria. Evidentemente que desse grupo sai um pensador também, hoje ainda em inferno ideológico, Golbery do Couto e Silva. Através da sua geopolítica brasileira e a visão que eu conheço mais refinada do que seja o protagonismo internacional vinculado não a uma política de desenvolvimento, não a uma política de mudança, mas a uma política de segurança no quadro da catástrofe internacional emergente. É este corpus de conhecimento que passa a Escola Superior de Guerra e que, evidentemente, vai criar uma referência geracional necessária e vai progressivamente, no fim do juscelinismo e nessa época de ouro, onde se poderia pensar nas ideologias. A ideologia da segurança nacional, Golbery do Couto e Silva, a ideologia do desenvolvimento e do nacionalismo como a sua condução, a ideologia isebiana. É curioso porque as nêmesis aí começam a funcionar. É curioso de que quando vem o movimento militar, e ele nasce fundamentalmente com o governo Castelo Branco, há um símbolo. O primeiro prédio ocupado, debandado, os seus arquivos salgados, até hoje eu não consegui reconstituir o arquivo do ISEB, foi exatamente o ISEB na Rua da Matriz. Quer dizer, ali se criava um símbolo da destruição do infame, ou seja, a destruição do outro polo, e é um fenômeno curioso. O Brasil, que é um país cuidadoso quanto às suas memórias, o governo Castelo Branco destruiu a memória isebiana. Quer dizer, destruiu no sentido do que representa, ou do que foi ali, a marca da importância com que dois Brasis eles estavam. Não é também o momento de discutir a evolução interna do próprio ISEB.
Um ISEB que no começo teve Anísio Teixeira, Roberto Campos, Lucas Lopes. Um ISEB amplo do ponto de vista do refletir o racional e frouxo do próprio juscelinismo. Saem de saída, numa primeira etapa, na segunda etapa sai Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos e eu mesmo, quer dizer, no sentido do que poderia ter sido a visão de um nacionalismo desenvolvimentista. E é a fase de Nelson Werneck Sodré, que marxiza o ISEB, quer dizer, no seu sentido, digamos assim, já, a meu ver, de perda do sentido desse referencial, e é o ISEB que acapara o pensamento genial de Álvaro Vieira Pinto, chegado a essa terceira etapa como seu diretor emergente. Nós somos os réprobos da segunda geração, Hélio e eu mesmo aqui dentro desse sentido, mas tendo vivido esse quadro e situado esta posição. E aí vem então o essencial. Quais são as ideias força do protagonismo isebiano? Quid novum no ISEB? O que é a emergência específica e fundadora do ISEB? Quais são as ideias força do ISEB? A primeira delas, e devemos ela a Hélio Jaguaribe. Até aquele momento, a visão do poder se embastia de tal maneira no aparelho que era muito difícil se imaginar que o protagonismo político se fizesse em função de outras emergências de interesse que não, transplantado do marxismo, uma visão abstrata do jogo de classes sociais. O marxismo jamais poderia imaginar essa espécie, a clientela. E a clientela era a composição clássica do poder, naquilo que a estrutura semicolonial apresentava de específico da formação brasileira. Vai-se ao poder para patrocinar o seu exercício, vai-se ao poder para pôr a sua clã no seu exercício, vai-se ao poder para se apropriar do orçamento, vai-se ao poder como se fosse uma projeção do jogo de interesse da sociedade econômica prévia. E aí vem, para mim, o texto fundador do meu pensamento, que é o texto de Hélio Jaguaribe, Política de Clientela, Política de Ideologia. Hélio mostrava nos cadernos do nosso tempo essa ruptura. Até Hélio, não há Oliveira Viana, não há pensadores de antes, a noção de clientela não existe na visão de mundo brasileira antes de Hélio Jaguaribe. E ele, por aí, faz a distinção com a emergência da política de ideologia. E, ao mesmo tempo, no seu outro, segundo artigo como seminal, ele mostra que exatamente as ideologias começavam a surgir no Brasil, mas já surgiam dentro desta visão pós-marxista do Viraciga da mobilidade, surgiam como alienação. E aí é o outro grande artigo dele, o moralismo, alienação das classes médias. Era o momento do lacerdismo mais impante, era o momento em que o juscelinismo ameaçava ser destruído pela volta da visão abstrata do moralismo, e Hélio fez a primeira grande denúncia de que o moralismo não era uma reivindicação abstrata de um bem comum social, mas era o reflexo e a consequência de um interesse, de um status quo, que naquele momento começava já a dialética com as políticas de clientela. E ao mesmo tempo, o que os cadernos começavam a fazer, o cuidado nessa mobilidade social de distinguir entre o interesse de um proletariado e a tristeza do populismo clientelístico
que se realizava no mesmo momento e no mesmo quadro. Ao lado de Hélio, o outro pensamento fundador vem de Alberto Guerreiro Ramos. Não conheço quem tenha podido, a partir das conversas que tivemos aqui com George Friedman e tantos outros, com Gurvitch, a noção de que não é só necessário se pensar em estruturas sociais. O grupo de Itatiaia tinha chegado à visão do sistema colonial como uma estrutura social total e do desenvolvimento como a sua estrutura em contraponto. Mas, ao lado disso, há necessariamente a temática da fase. Na transição, e essa que era uma das grandes discussões que podiam chegar quase a um apotegma, ou seja, como é que se pode pensar em transição e se pode pensar em fase ao mesmo tempo. Guerreiro, num outro livro fundamental, ligado à questão, é o primeiro livro que em sociedade, que em teoria social, avança um recado epistemológico e nos traduz em 1955 a noção da redução sociológica. Foi a primeira vez que eu vi a discussão epistemológica ao lado da discussão ideológica que Hélio nos estava dando e que traduz este fato fundamental. A noção de compatibilidade ou convergência de universais envolve um quid subjetivo que independe da circunstância e que é intrinsecamente histórico. São os lindos capítulos de Hélio, de Guerreiro, sobre a sociologia das gerações, onde ele pega um outro espanhol, Pedro Laín Entralgo, e dentro disso mostra o flexo interno da noção de geração dentro do processo histórico. Na época tínhamos ainda alguns cânones abstratos. A tese de Laín Entralgo, que uma geração dura 30 anos, que as gerações se sucedem numa espécie de metrônomo interno que dá esta marca da trintena, o que era ainda um fatalismo idealístico dentro desse quadro. Mas Guerreiro sentiu que a geração do desenvolvimento envolvia uma Weltanschauung, uma visão de mundo, que importava e situava o que ele colocava como fase diante da transição, que é a organização intrínseca, altamente discutível, mas fascinante como inquirição, do que seja a dialética das gerações dentro desse quadro, permitindo se sustentar a noção de fase diante da noção de transição. A Guerreiro sucede uma das conversões mais curiosas da história do pensamento brasileiro, a metanoia de Álvaro Vieira Pinto. O Brasil é um país que continua terrivelmente na sua subcultura. Essa unanimidade do panteão de Machado de Assis hoje em dia me deixa disgusted, por exemplo, para se definir uma dos quadros em que o Brasil ainda continua um país da subcultura no panteão de Machado de Assis. Mas a verdade é que nesses outros pensamentos, não conheço, e aqui eu vou a Toynbee, um outro pensamento que tenha chegado à conversão mais radical das suas categorias de ler a realidade, quanto a deste venerável e hierático, absolutamente solene professor, com o pensiné mais augusto que vi em toda a minha vida, professor de História de Filosofia na Universidade, que deve essa indicação ao seu antiga Universidade do Distrito Federal, depois reconvertida na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, onde Álvaro era um especialista nos pré-socráticos e tinha um dos melhores textos que eu conheço sobre a análise do banquete. Este Álvaro, Roland
primeiro diretor do ISEB, achou e pensou que era preciso ter um filósofo também no IUPERJ. E um pouco para que não dissesse que nós não tínhamos um filósofo, o Álvaro veio para o lugar de pecado, veio para o lugar do seu deboche categorial, veio de fato para o ISEB. E ali, eu senti esta progressão interna do convívio com os isebianos, mas, sobretudo, de uma análise implacável de quem, no Brasil, não preciso dizer isso, qual é o índice de leituras completas da inteligência de obras fundamentais? Ele é pouquíssimo. Quem, no Brasil, lê um livro seminal por inteiro? Quer dizer, isso é uma outra questão dentro desse quadro. Acontece que Álvaro Vieira Pinto, vindo da melhor tradição escolástica, sendo um conhecedor emérito de Duns Scoto, sendo um conhecedor emérito dos pré-Tomás, conhecendo depois perfeitamente a tradição do Akinata, vindo depois as grandes tradições do pensamento inglês pré-hegeliano, afunda no marxismo, no pós-marxismo, e daí retira um livro que eu espero ainda poder reproduzir como o quarto livro seminal do ISEB, Consciência Crítica e Consciência Ingênua. Tanto Hélio denunciou o enraizamento da noção de ideologia, tanto Guerreiro trabalhou o princípio epistemológico, tanto Álvaro chegou a esta visão que eu também não conheço na literatura internacional da mesma época, a visão da ingenuidade da consciência. Esta mesma visão da ingenuidade da consciência, que necessariamente é premonitória do que eu me dizia no começo, da própria transformação do conteúdo do pensar no seu simulacro. Deve-se a Vieira Pinto a noção da consciência crítica e da consciência ingênua, que se soma ao quádruplo de o nacionalismo na atualidade brasileira, de Hélio Jaguaribe, e da redução da redução sociológica de Guerreiro Ramos. Com esse quadro, estava preparada a visão e a noção do que pudesse de fato ser, do grupo de Itatiaia a esse conjunto, o quadro em que, na época, se procurou acabar de desdobrar a proposta política do que seria um projeto radical de mudança. Qual é a contribuição natimorta do ISEB àquele momento e àquele quadro? O nacionalismo é um projeto e corresponde à consciência política do desenvolvimento. O conteúdo do desenvolvimento vai ser dado pela sua formulação estrita e rigorosamente econômica. Agora, ela tem que ser sustentada no quadro da chamada dimensão da vigência por uma dimensão política, que não é a visão mercadológica, não é a visão da aposta no contínuo do logos, mas sim, volto a dizer, desta fundação. Então, evidentemente, para ela ser fundadora, ela tem que trabalhar na última dimensão do que seja a mudança. E é na época que o ISEB entra nas suas principais polêmicas diante da boa intenção, do desejo de mudança com que se configurava a oposição ao juscelinismo. Qual era ela? São 3 degraus, eu vou usar essa expressão pedante, mas não tenho saída, de desmediação do processo político. Qual é a primeira desmediação? A de achar que se faz um bom governo
com homens de caráter. Deixe os homens de caráter e os homens impolutos no poder, entregue o poder aos varões de Plutarco e está tudo resolvido. Quer dizer, é a velha visão da ingenuidade moralista no se entender o que seja um efetivo e necessário processo de mudança. Os reformistas olham, e nada tem mais comiseração pelos moralistas do que os reformistas. O que é colocar um varão de Plutarco no poder sem fazer as reformas das instituições? É preciso que se mude as maneiras pelas quais, dentro das instituições, os canais, as alavancas, os utensílios, as ferramentas do poder se possam manifestar. E aí vemos a outra discussão, que era a de o Brasil se perder por gerações na discussão do parlamentarismo e do presidencialismo. Quer dizer, até onde na discussão da articulação da vontade geral, sem se olhar para baixo, nós poderíamos ter a visão de mudança contra a qual se colocou exata e frontalmente o projeto eusebino. Aí, a terceira malícia, a malícia dos integristas. Ou seja, não é suficiente colocar o homem de currículo impune, de ficha branca, ou chegarmos ao melhor sistema de organização da vontade geral. O que é preciso, sim, é situar dentro do poder um grupo social definido por uma homogeneidade de visão coletiva. Aí o próprio Eusébio pegava o seu pecado dialético, que era a briga inicial com o guerreiro. Não se faz senão integrismo, imaginando que o poder tem que ser homogeneamente tripulado por uma mesma visão. Não! A mudança envolve a condução de um processo trabalhado a partir da negociação de consensos e convivência com a sua necessária heterogeneidade. A proposta eusebiana, e eu diria que exatamente nós saímos no segundo momento, quando na visão de Nelson Sodré e na visão de Álvaro, a noção de uma homogeneidade de conquista do poder do ponto de vista de uma visão integrista da sua mudança, se realizaria ou se definiria no remate desta condição e desta perspectiva. Curiosamente, este momento via do outro lado o avanço necessário da exasperação da Guerra Fria naquele momento e naquele quadro. Mais uma vez aí, e é muito interessante, nós já temos, para usar um pouco a expressão de Laína Entralgo, já passamos os 30 anos para poder, de maneira crítica, pensar o ISEB, pensar a Escola Superior de Guerra, ou pensar, aceitando a sua ambiguidade fundamental, o que foi o governo militar no Brasil. Ninguém reduzirá o teor da violência aos direitos humanos. Ninguém eximirá esses governos das torturas. Ninguém eximirá a nódoa da sua violência continuada e, neste sentido, do que foi este momento lôbrego visto por esta definição de valores. Mas, e a praxis desse governo, na necessidade de situá-lo na continuidade de um processo histórico? Pode-se imaginar uma condição histórica fazendo a ablação da sua continuidade? Ou a maturidade dos meninos de hoje, dos universitários que temos nas nossas casas, envolve, ao lado da reflexão sobre a ESG, sobre o ISEB, envolve necessariamente uma retomada
dos distintos governos militares que tivemos dentro desse quarto de século. Levanto 3 questões fundamentais. O Brasil de hoje teria o aparato de intervenção de Estado que garante a sua autonomia sem o governo Geisel? Não. O Brasil teria sido hoje uma desvertebrada economia liberal, acelerada ainda pelo governo Fernando Henrique Cardoso, se não fosse necessariamente o aparelho de Estado criado pelo governo Geisel, desde as centrais atômicas até, sobretudo, a maneira pela qual a política de garantia desse capital nas grandes empresas extrativas da Vale do Rio Doce à Volta Redonda foram seguras naquele momento como um poder de Estado. Segundo lugar, a indiscutível noção de que um governo militar não seria apenas um governo de intervencionismo, ao velho estilo. Até aquele momento, o ator militar se via como um salvador da nação, o salvador dos meninos da Praia Vermelha, o salvador de 22, o salvador de 24, os salvadores até em 45, mas um protagonismo que iria, de uma maneira frontal, disputar o exercício do poder à sociedade civil. Este é o governo Geisel frente ao governo Castelo Branco, com a noção muito clara de que os militares deveriam formular de novo as condições do poder nacional para depois reparti-lo com a sociedade civil. Se nós olharmos um outro documento que foi destruído, mas que é importante do ponto de vista da praxe, a Constituição autoritária de 1968. A Constituição autoritária é uma Constituição que divide a noção de soberania entre a sociedade e os militares e deixa como exclusividade militar a condição de sua afirmação internacional. É curioso de se verificar este provimento, que, no ponto de vista institucional, foi absolutamente, vamos dizer assim, deixado de lado, no que naquele momento, do ponto de vista da história mais profunda da identidade nacional, foi de associar o Exército, que até aquele momento era um fator de perturbação, ao que fossem as instituições brasileiras. Com a terceira colocação importantíssima, Jerônimo colocou aqui o problema, um fenômeno que só aconteceu no Brasil. Meu Deus, eu já estou farto de conferências internacionais, onde tenho que falar sobre o militarismo brasileiro, as nódoas, as vergonhas dos middle 60s e 70s, diante do nojento e vergonhoso militarismo argentino, ou militarismo peruano, ou militarismo colombiano, o militarismo de Rojas Pinilla, para dar um exemplo. É radicalmente distinta a presença militar no Brasil do desenvolvimento dos anos 70 e a tristeza do golpe militar sucessivo argentino. Repressão, 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 imperialismo grotesco, compensação pela Guerra das Malvinas, capacidade de se manter uma visão absolutamente acrítica de um poder militar. Falta-nos, eu estou me dedicando hoje a uma análise na comparação desses poderes aos 80 anos, do ponto de vista de verificar-se de que maneira, no geiselismo, e aí volto ao Jerônimo, a teoria da descompressão se conjuminou à teoria da abertura. Não conheço, no jogo das instituições democráticas,
um governo autoritário que, no pináculo do seu poder, assuma a tese de se desvestir da autoridade para entregá-la a uma sociedade emergente. Não a entregar por inteiro. Nesse sentido, a malícia geiseliana se compara de uma maneira muito favorável à boa ingenuidade da contínua consciência de culpa que pestiferou o governo Castelo Branco. Evidentemente, entre as duas, Castelo Branco, o último tenente de 22, e Geisel, necessariamente, numa outra geração, representando uma realidade praxística, objetiva, emergente do Brasil. Por sobre o integrismo, lá embaixo, nós temos esta noção que volta ao início da exposição. Ou seja, um país que sai do reflexo, que busca induzido às suas instituições e o seu por soi. É preciso verificar quais são, na continuidade deste processo, a recuperação, não, o adensamento necessário desta identidade. Abertura, descompressão e, a partir daí, esse extraordinário Brasil subsequente à redemocratização e, dentro dele, vamos deixar para depois do break, as suas 3 etapas. Em que a redemocratização e institutos fundamentais da Carta de 88 avançaram o Instituto da Cidadania no Brasil. Em segundo lugar, em que termos a opção anti-exclusão se deu de uma maneira absolutamente inédita pela opção petista. Em que termos a mudança se deu, nesse particular, na opção anti-exclusivista contra as clássicas incrementalistas. Inclusive no ponto de que, vamos discutir daqui a pouco, as regras ou a praxis da inclusão não tem nada a ver com a inclusão do mercado de trabalho, nem tem a ver necessariamente com os quadros incrementalistas em que ainda a peste do velho progressismo poderia se situar dentro desse quadro. Quais são os seus impasses? Em que se desfigura o petismo? Em que a consciência popular se mantém? Em que ela pode nos levar a uma situação tão inquietante? A popularidade está aí, hoje 73%, e a sideração. E qual é, do ponto de vista histórico, o tempo da sideração? Qual é o timing de um evento simbólico? E quando desaparecer a sideração? Qual é a mobilização? Não conhecemos um fenômeno histórico em que a continuidade de um sistema componha fatos objetivos, sim, indiscutíveis. A Casa da Banha está aí, e as Casas Bahia estão aí. Mas o protagonismo simbólico, por si mesmo, está como eixo de inércia social. Vou depois, numa outra etapa, talvez nas perguntas, mostrar essa análise que o Data Brasil, da Cândido Mendes, está fazendo, com a população migrante do norte, que ainda chega em Duque de Caxias e São João de Meriti. O que é mais importante? O seu aumento de renda? O que é mais importante? A sua condução gratuita? O que é o mais importante? O mais importante é que o homem chegou lá. Quer dizer, a gratificação do Lula lá continua numa dimensão histórica que está cobrando da ciência política uma importância muito grande. Porque se ela fica, ela desaparece assim. Quer dizer, e o que é, de fato, esta vigência
num quadro que hoje se desfigurou, que não tem mais o partido para segurá-lo, que vive de coalizões espúrias e necessariamente trabalha dentro dessa situação o encantamento do presidente. É evidente que não conheço poder histórico mais implacável do que do atual presidente do Brasil. Quer dizer, esse prazer está na sua mesa de trabalho. Quer dizer, a capacidade de sedução é dele. A capacidade do dia seguinte é dele. Não há conselho para o símbolo. E eu considero uma violência democrática das mais inquietantes esse tipo de dependência unipessoal e o modo pelo qual nós vamos tê-lo como crux do desenvolvimento brasileiro nos próximos meses, nas suas tentações prorrogacionistas, na tentativa ou na viabilidade de se transformar em estado de fato o que é prestígio de um carisma. É evidente que esse problema nos levaria necessariamente a saber como é que o Brasil dos neo-incluídos figura essa sua inserção. É a quê? E em que termos?